Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. Esse é o Sala de Redação que está chegando. E para você que está ligado, olha, amanhã vem frio, hein? Sugiro o seguinte, quem sabe você passa lá no Zafari agora, compra uma vodka Valessa, leva para casa, porque ela casa bem com você e naquele friozinho, um drink com a vodka Valessa quebra um galho que eu vou dizer para você. Vodka Valessa, hein? Casa bem com você, tem lá no Zafari Bourbon também, né? Chegou Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E Gimo é qualidade comprovada. Há 48 anos a Ruder está na linha de frente para que você viva mais sempre e melhor. Tá? Tem ainda a Facta, é dinheiro na mão para dar uma folga nas contas. Ar-condicionado na Frigelar. Grupo IESA, vamos juntos. E Vinícola Aurora, vinícola mais premiada do Brasil. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. E Andressa Xavier traz agora as informações. E conta aí, Andressa. Ô Pedro, nós temos uma estabilização, mais uma vez se confirmando em início de semana aqui em Porto Alegre na ocupação de leitos de UTI para pacientes com coronavírus. Hoje nós temos exatamente o mesmo número de ontem nesse horário, então em 24 horas não tivemos um aumento, o que é bom. Aliás, nós noticiamos ontem aqui na programação da Gaúcha sobre o não crescimento, não estar crescendo o número de internações nessa última semana. É a primeira vez que isso aconteceu em 3 meses, uma estabilização, se a gente pode dizer assim. Ainda não sabemos se é tendência, se vai continuar assim, isso depende muito do comportamento das pessoas, obviamente, porque a pandemia precisa do comportamento das pessoas para parar, enquanto a vacina não vem. Mas vocês já ouviram há pouco no Correspondente Piranga, têm ouvido, mas eu vou repetir, Pedro, porque a Anvisa autorizou mais testes, mais uma vacina aqui no Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, ensaio clínico que prevê 7 mil voluntários, incluindo aqui o nosso estado, mais uma vacina agora da Johnson & Johnson. Que bom, são informações importantes. Agora, informação terrível, Adroaldo Guerra Filho, é que o Inter perdeu o Guerreiro até o final desse campeonato, lá em fevereiro, Guerrinha. Como é que faz agora? Pedro, faz parte, né, do mundo do futebol. Claro que quando aconteceu aquilo domingo no Maracanã, ele acabou substituído, depois apareceu uma imagem dele no banco com gelo no joelho. Todo mundo imaginou, foi uma batida, né? Joelho é perigo sempre, mas foi muito pior do que se imaginava. E agora o Inter tem que mudar a página, não tem outra solução. Não vai ter o jogador que vai fazer falta sim, apesar da sua idade, é ele quem marca os gols na maioria dos casos com a camisa do Inter. E o Inter tem que, primeiro de tudo, apostar no Yuri Alberto, por quem pagou um dinheiro que não foi nada pequeno, e certamente pagou com convicção que ele poderia ser no mínimo um reserva do Guerreiro, e já vai entrar no fogo, já vai começar a jogar. É claro que o torcedor vai precisar dar um desconto, porque ele ainda não tem o entrosamento necessário com a maioria dos seus novos companheiros, mas é aquele negócio, o ano é tão atípico que não permite que se faça experiências. Tem que entrar, tem que ir para o fogo. Agora é a hora de chegar no baile, não tem a mais bonita, vamos dançar com a mais feia, não interessa, nós precisamos dançar. Então, é o que vai acontecer com o Yuri Alberto. E o Inter, muito provavelmente, ou quase que com certeza, vai sair atrás de uma reposição. Como o mercado internacional está fechado, e o mercado nacional não oferece lá grandes opções, eu não duvido que daqui a pouco o Inter apresente ao Pato uma cláusula de produtividade, porque o Pato tá fora dos planos do Fernando Diniz, essa é a verdade, e por consequência do São Paulo. E o Pato não tem um salário pequeno, o Pato está naquele grupo de jogadores que, ao invés de ir ao banco pedir emprestado, ele empresta ao banco, de tanto que tem. Então, não é problema de grana. O problema é saber se o Pato quer ser jogador ainda de futebol ou se ele está feliz com a situação dele, deixando o tempo passar. No dia 5 vai lá, pega o dinheiro dele, ponto final. Se jogar ou não jogar não muda nada. Não, eu quero provar que eu não acabei. Aceito a cláusula ou cláusulas lá de produtividade. Bom, vale a pena apostar, vale a pena arriscar. Desde que o São Paulo, que se o Pato continuar lá vai pagar tudo, aceite pagar a metade ou 1/3 do salário dele. Vai diminuir alguma coisa.
porque se não sair de lá não vai diminuir nada. Bom, então vamos avançar, vamos no Pato. Diogo Oliveira, o que tu achas? Assim, o problema central do Pato, se for o Pato que saiu do Inter, obviamente tem que chegar agora. Não. Agora, ou de 10 anos atrás. Mas esse não não se discute. O que se fala muito, Guerrinha, lá na questão do Pato no São Paulo, é exatamente isso que tu colocaste no final. Que é assim, ganhando ou perdendo, time em crise ou não em crise, ele está do mesmo jeito, inclusive nos treinamentos, que ele meio que não tá com a vida ganha, tá lá com a filha do Silvio Santos, milionário. Isso já acontecia no Corinthians, lembra daquele pênalti que ele cobrou aqui na Arena contra o Grêmio? E que o Tite deu uma sacudida nele e cobrou dele na frente dos jogadores para ver se dava uma mexida nele. Primeira vez que o Tite fez isso na vida dele. E não adiantou. Quer dizer, ele tem isso, assim. Agora, se ele vier para cá, para fazer uma mudança radical na carreira dele, que há muito... Cara, ele tá sendo o banco do Carneiro, aquele que o Grêmio tentou contratar do Uruguai, lembra? E de outros jogadores muito menos votados. E que, aliás, no São Paulo vai muito agora mal, de uma né? suspensão, né? Quer dizer, assim, ele tá sobrando para todo mundo no banco do São Paulo. Então, assim, se ele realmente, se o Gilmar Veloz conversar com ele lá, né, que é quase um segundo pai para ele, o seguinte, agora tu vai ter que, se tu quiser ainda ter um gás e mudar a tua vida completamente, aí sim. Quem do não tá contrário, veloz é aí o vai Pato. ser mais do mesmo. Isso. Aí é que tá, Pedro. Eu entrevistei, eu e os guris do Bola nas costas da Atlântida. Logo no início ali da quarentena, a gente estava fazendo entrevistas diariamente na rádio, né? E aí a gente entrevistou o Gilmar Veloz. Eu até falei isso aqui, né? E o que aconteceu? Ele falou, a gente perguntou sobre o Pato, tá? E ele falou, cara, ele foi um pouco, assim, como é que eu vou te dizer? Cauteloso, tá? Ele não abriu 100%, mas ele deixou muito a entender que o Pato, em um determinado momento, e olha, eu tô falando num cara que é extremamente próximo ao Pato. Não é o achismo. E fiel. Pato é o chama ele de que Gil. está com o Pato. Exatamente, muito próximo ao Pato. E disse que o Pato, ele deixou entender que o Pato largou. O Pato, ele mudou o foco. Que o Pato, infelizmente, não quis mais. E não sou eu, tá? Isso não é uma opinião do Duda. É isso que me disse, foi o Gilmar Veloz. O Gilmar Veloz deixou muito a entender. Ele só não falou com essas palavras porque ele é um cara extremamente educado. E ele sabe que ele não precisa desvalorizar o seu produto. Mas há uma certa decepção. Certamente, há uma certa decepção com a ideia e o rumo da carreira que o Pato levou. Agora, quer trazer o Pato, vai ser um baita jogada de marketing. É um cara que fez história no Inter, porque um guri com 16, 17 anos, sem seus pelos pubianos, ele é campeão do mundo. Completos, É uma baita ideia. É uma baita ideia. Traz. Agora, tem que ver valor, tem que ver realidade, expectativa. Tu tem que analisar tudo isso. Agora, se der, né, pela grana e tudo mais, poxa, é legal. Agora, convenhamos, a probabilidade dele não te entregar é maior do que ele te entregar. Mas olha, Duda, eu acho que por isso que tu falasse pela entrevista que tu tivesse com o próprio Veloz, né? Cara, eu não fico animado mesmo, assim. Eu acho que o Pato teve todas as oportunidades no Corinthians, no São Paulo, enfim, para poder dar essa virada de chave. Já assim. sei, tu tá animado com o Potker. Não, aí é que tá, Pedro. É bom tu tocar nesse assunto, porque, para começar, assim, eu acho que todo jogador que chega num clube grande, né, como é o Internacional, ele já é um vencedor por natureza, porque a gente sabe que o mundo do futebol ele é extremamente árduo desde que eles são crianças, né, começam a jogar futebol de criança, então eles já são vencedores como profissionais. Mas o Potker, ele não é um vencedor como atleta, e eu acho que o Kudê segue escalando ele pelo simples fato de que não tem torcida presente no Beira-Rio. Se houvesse a possibilidade de ter a torcida presente no Beira-Rio, o Kudê perceberia com mais clareza que a torcida não acredita mais que o Potker possa ser uma solução viável, uma solução eficiente. Então, e olha que vocês chamam o Leozinho de kudezista, cara, eu sou muito mais kudezista. Eu tô abraçado no Kudê, com a manta do Kudê. Se tiver que morrer abraçado no Kudê, morro sem problema algum.
O que eu não quero é que o que eu não quero é que o Cudê morra abraçado no Potker, porque isso a gente já viu acontecendo na gestão anterior. Eu também topava morrer abraçado no Papito e tal, mas aí a gente morreu abraçado, eu, o Papito e o Potker. Então essa solução não pode ser a desse momento, né? O Medeiros tem que dar um jeito de arranjar um clube pro Potker, até, cara, pelo próprio ser humano, cara. O cara não pode continuar num clube onde a torcida não quer ver ele, né? E outra, Pedro, já que eu tô... mas isso é uma palestra, tu não para de falar? Tipo... Não, mas deixa eu falar, porque nós perdemos o Guerreiro, Pedro, que é a coisa mais desgraçada que isso. E pior é que a palestra é paga. Tem quem mas paga, enfim, cara, Pedro, então pra resumir, Cudê, morre abraçado comigo, morre abraçado com a torcida colorada, cara, mas não morre abraçado no Potker, velho. Boa. Dá um Leonardo Oliveira. jeito de botar o Yuri Alberto aí, bota o guri pra jogar, bota os guri pra jogar. E outra, o Moisés não vai jogar Libertadores tão cedo. E se continuar ele na lateral, nós não vamos preparar um lateral que esteja pronto para encarar a Libertadores. E se isso não acontecer, nem o Moisés e nem o Internacional vai seguir jogando a Libertadores. Só isso. Leonardo Oliveira, o Pato é uma solução ou tu desconfia muito que não? Desconfio muito, Pedro. Até uma informação, não é mais o Gilmar Veloz, o empresário do Pato, tá? Quando o Pato decidiu voltar do Tianjin, Jeddah, da China, o Gilmar Veloz se mostrou contra, porque o Pato tinha um salário alto e tinha mais tempo de contrato lá, tinha mais 2 anos, se eu não estou enganado. E ali eles acabaram uma parceria que se iniciou lá atrás, em anos 2000, 2003, 2004. Antes dos pelos pubianos completos, não? Exato. Não, tinha, nem completo, nem tinha os pelos pubianos. O Pato chegou no Inter com 10 anos, né? Com 11 anos. Mas, enfim, agora o empresário dele é o André Cury, que já andou fazendo alguns negócios pro Inter. Sobre o Pato ele é mais celebridade do que jogador. O Pato hoje ele é uma celebridade. Hoje o extracampo dele, ele aparece mais na coluna social do que nas páginas esportivas. Eu acho que isso resume bem o momento que vive o Pato, que vai fazer 31 anos no dia 2 de setembro. O Pato é um menino ainda, mas me parece que a gente não vê nele uma perspectiva de engrenar e ser o atleta de ponta, ou um pouco do atleta de ponta que a gente imaginou que ele seria lá em 2006. Agora, só para fechar, Pedro e Leonardo, só para fechar sobre o Pato, que desperdício esse jogador, né? Como ele podia ser o Pato 1000 vezes mais do que ele foi. Eu me lembro, bom, a gente já falou que o Leonardo, inclusive, a gente já deu exemplos aqui de quando ele surgiu no Inter, o Fernandão, o Klemer, era tendo fechado, né? Porque o Inter não queria mostrá-lo para renovar contrato e ele ia lá para o Japão. De como os jogadores, o Klemer, o Fernandão, ficavam assim, embasbacados com o que o Pato fazia nos treinos, né? E eu me lembro que quando ele foi lá para o Milan, volta e meia a gente encontrava o Emerson, volante do Grêmio, da Seleção Brasileira, do Real Madrid, e quando os italianos lá do Milan, os caras perguntavam para ele, escuta, e quem é esse Pato? Ele dizia, vocês vão ver um novo Cristiano Ronaldo, ele bate de pé direito, de pé esquerdo, ele cabeceia, ele é forte que nem um touro, é incrível esse guri, olha que futuro vai ter esse guri. E ele era assim mesmo, parecia que ia ser. Né? Claro. E aí ele foi virando nessa vida que o Léo disse aí, de rede social, e a mulher do Berlusconi, a filha do Berlusconi, a filha do Silvio Santos, sei lá, e aí meio que se perdeu assim na carreira e deixou de ser um cara que poderia ser um dos melhores do mundo. Mas eu vou te contar, eu só tô aqui na RBS narrando futebol porque a filha do Berlusconi não olhou para mim, se ela olha eu tô fora também. Até a irmã do Berlusconi já tava valendo para ti. A avó do Berlusconi. Até a irmã, é verdade. Deve estar com uns 80. Lá em 2000 a gringa velha. Lá em 2006... Com a avó do Berlusconi eu vou pro Brick da Redenção de mão com ela. Escuta uma musiquinha. Que espetáculo! O Berlusconi, aliás, está de volta ao futebol, né? Ex-primeiro-ministro da Itália e não todo poderoso, preso, né? era dono do Milan. Ele comprou um clube, ele assumiu o Monza, que é um clube que está jogando na segunda divisão italiana. E esse clube está voltando, está retornando, recuperando espaço. E é a dobradinha, Berlusconi e Adriano Galliani, que fizeram do Milan uma potência mundial, né? Então ele tem um clube novo para ele. Mas sobre o Pato, a história dele com a filha do Berlusconi, com a Bárbara,
Isso causou problema sério para ele no vestiário, porque os jogadores começaram a desconfiar de que ele levava questões do vestiário para o Berlusconi. E chegou um momento que nos jogos os caras não passavam mais a bola para ele. Ele foi totalmente isolado. E aí que ele resolve vir para o Brasil para jogar no Corinthians. Ah, tem isso também, né? Bom, mas me parece, Leonardo, o Maurício não está no programa? Não. Me parece que a solução simples para amanhã, porque tem jogo amanhã, né? Independente do que vai fazer a direção do Inter, se vai trazer ou não vai trazer. Pequeno probleminha, tem jogo amanhã. E tem que ganhar 3 pontos, que é em cima do Atlético Goianiense. Eu sei, ele fez 3-0 no Flamengo, mas ele continua sendo o Atlético Goianiense. Então parece que a solução simples é Yuri Alberto. Eu acho que é isso, né? Eu não sei se ele não vai dar uma preservada no Yuri Alberto, né? Porque embora seja um jogador que o Inter tenha trazido por 10 milhões, né? Pagou 10 milhões pro Yuri Alberto, né? É questão de todo o pacote. Isso. Mas é um menino. E aí, colocando o Yuri Alberto, ele está colocando a responsabilidade de substituir ninguém menos do que o principal jogador do time na temporada, né? Guerreiro tem 10 gols em 15 jogos. Ele tem que dar uma preservada amanhã, Léo. Nos últimos 6 jogos. Tem que dar uma preservada amanhã. Amanhã ele tem que preservar o Musto. O Musto é que ele tem que preservar. Entendeu? O Yuri Alberto ele tem que botar para jogar o rapaz. Eu sei que o rapaz vem de... Não para um dia de jogar, ele tá jogando... Não, tem que botar para jogar, rapaz. O cara foi contratado com 19, 21 anos, lá sei eu quantos anos ele tem. Quer dizer, o cara 19. Começa a correr às 7 da manhã para meia-noite. Não, deixa correr, bota lá o guri para jogar. O Musto sim, o Musto eu acho que tá sendo muito exigido. Amanhã é o dia de preservar o Musto. Entendeu? O Potker também tem sido muito utilizado. Amanhã é um dia de preservar esses jogadores. Tem uma questão que a gente, claro que esse é um jogador que foi comprado por 10 milhões, é uma aposta que o clube faz. E eu ouvi de dirigente do Inter que a perspectiva é de que seja um novo Oscar, de um jogador que vai chegar, vai jogar e logo vai ser revendido por um preço maior, vai deixar um bom valor para o clube, vai ser um negócio muito lucrativo. Essa é a perspectiva do Inter, né? Mas a gente se ele vai ser vendido, ele tem que jogar, Léo. Exatamente. Tipo o Bruno Fux, sim, assim. sim. Tipo o Bruno Mas a gente só precisa ver, Duda, que é claro que a gente quer ver os melhores em campo, e para mim o Yuri Alberto, mesmo sem vê-lo tanto assim, eu acho que ele é melhor do que o Potker. Mas tem uma questão técnica, que daqui a pouco tu vai colocar o menino, e o Yuri, por exemplo, ele tem 3 jogos no ano. 3 jogos no ano, neste ano. Ele joga pouco, né? Então, vai botar o menino para jogar, e aí vai dar uma responsabilidade, e daqui a pouco é um processo que já começa torto. E aí precisa retomar. Se tu não botar ele, Léo, contra o Atlético, se tu não botar ele contra o Atlético Goianiense no Beira-Rio, tu não vai botar ele contra o Atlético Mineiro. Então o jogo talhado para ele jogar é amanhã. Dentro do Beira-Rio, contra um adversário teoricamente inferior, é o jogo de amanhã. Ah, não, eu vou preservar ele que ele só tem 3 jogos no ano. Bom, aí não vai jogar no domingo, porque aí é o Atlético Mineiro. Aí ele vai ficar com os mesmos 3 jogos. Daqui a pouco tu vai lembrar dele pro gauchão. Não, bota pra jogar, foi contratado pra isso, tem condições, bota lá pra jogar. Amanhã é um jogo bom pra isso. Amanhã é um jogo bom pra te pensar no Praxedes. Amanhã é um jogo bom até pra te imaginar daqui a pouco o Patrick na lateral esquerda, dependendo de como está o andamento do jogo, já avisando os jogos futuros da Libertadores. Amanhã é esse jogo. Agora, contra o Atlético Mineiro, aí é faca na bota. Aí é jogo contra um time que está na tua frente, na tua casa, que tu precisa fazer 3 pontos. Agora amanhã tem que botar para jogar, sim. O Yuri Alberto, ele até entrou contra o Fluminense, né? Ele chegou a ter uma minutagem. Claro. Eu acho que a ideia é de... Ele não tocou na bola, porque naquele momento o Fluminense estava em cima do Internacional, mas isso não é problema dele, ele entrou. Então, se ele já entrou no Maracanã, ele pode entrar amanhã no Beira-Rio. E outra, é saber o seguinte, e se não for o Yuri Alberto, quem é? Bom, se tu tiver uma boa resposta para isso... Hein? Aí vai ser Potker e Galhardo. Mas pode de novo. De repente ele pode, de repente ele pode estar pensando em fazer uma coisa que ele fez no Gauchão contra o São Luís. Botar o Galhardo, que o Galhardo lá quebrou o galho, o Guerreiro não jogou, ele até foi muito bem no jogo. Mas seria um desperdício se isso acontecesse. E seria, ao mesmo tempo,
um reconhecimento de que tu não está contando com o menino, apesar do menino ter chegado para isso. Pô, vem cá, o titular não está, eu não vou ser aproveitado, já cria na cabeça do moleque aquele negócio, não vou ter vida fácil aqui. Bota para jogar, muda o menos possível, equilibra o time. Está precisando disso o Internacional. E tem que apresentar. Não, e amanhã é jogo para ganhar, né? Amanhã não tem negociação. Amanhã o Inter precisa fazer 3 pontos. Ele perdeu o jogo para o Fluminense. Amanhã contra o Atlético Goianiense precisa fazer 3 pontos e terminou o assunto. Bom, o Grêmio, por sua vez, viajou para o Rio de Janeiro. E será que o Grêmio coloca 3 volantes ou o Grêmio continua com aquele mesmo modelo de 2 volantes e 2 saindo pelo lado? Mas de novo, como o 5-0, Pedro? De novo 5-0, 5-0 era 3 volantes também, era o Michel, o Michael e o Matheus Henrique, ia fazer a mesma coisa. Mas era André, era Paulo Miranda, lateral não, direito, perfeito, alguns era um outro cenário, né? eu tô exagerando pra gente debater, claro, era outro mundo. O Flamengo era outro Flamengo, inclusive, né? Era outro Flamengo. Agora não tem o Jorge Jesus, não tem mais o Rafinha, que parece só um jogador, mas faz uma baita diferença, não tá tão envolvido, eu sei disso. Mas lá foi 3 volantes também, isso é uma realidade daquele jogo. Eu acho que não muda, Pedro, assim. Não muda, né? Não tem informação, não fui atrás. O Grêmio está nesse momento dentro do avião. Eu desejo que não mudasse, sabe? Porque o Grêmio funciona melhor daquele jeito. Eu te confesso que não fui atrás de escalação. Os guris também estão na correria. Eu ouvi o boletim ali no Esportes ao meio-dia. Tem um pouco a ver ali do Jean-Pierre também, né? A situação dele em relação aos seus familiares e tal. Que é uma coisa muito delicada e que só corresponde a ele e a sua particularidade. Então, assim, eu acho que se o Jean-Pierre não joga, eu acho que ele colocaria o Isaac, é o que está rolando, o que está acontecendo, ele não colocaria o Lucas, né? Que seria isso mais ou menos que tu está pensando aí, né? Pelo andar da carruagem. Eu acho que ele não muda, Pedro, sinceramente. Eu acho que ele não muda. Menos o Thiago atenção Neves, né? Para atenção, o Renato tem que ter atenção, porque esse jogo, se o Grêmio almeja título, esse jogo é uma decisão. Se o Grêmio tá querendo ganhar um brasileiro depois de 24 anos, esse jogo é uma final. Esse jogo é uma decisão. Agora, né, se ele é uma decisão, o Grêmio precisa com o que tem de melhor pro jogo de amanhã. O brasileiro para o Grêmio depende do insucesso na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Porque se for com sucesso ou na Copa do Brasil, ou na Libertadores, ou nos dois, o que vai acontecer? O Grêmio tem uma série de jogadores já rodados, jogadores que não aguentam o tempo todo, aí vai começar a jogar reserva de novo, como já jogou contra o Ceará. O Robinho viajou, Pedro. O Robinho viajou. Não, que bom. Junto com a delegação. Tá, já olha... Eu já não sei, o Everton chega hoje a Porto Alegre. É que o Grêmio, a gente falou ontem também. É que o Grêmio tem 2 jogos. O Grêmio, o Grêmio tem 2 jogos fora. Sim, ele deve estar pensando no Robinho para domingo, para preservar alguns jogadores para a decisão do Gauchão. Eu acho que é isso. Bom, não, tem certeza que ele está pensando na decisão do Gauchão, porque só pegar nessa vírgula aí, Guerra, na tua respiração, porque é o título que o Grêmio pode ter nesse ano. Pro Renato seguir dando, e eu não tô condenando o Renato, tá? Porque o discurso dele sempre é que o Grêmio é ganhador de títulos. E se o Grêmio ganha o título, é o tricampeonato do Gauchão, ele pode encher a boca para falar que ele é tricampeão gaúcho. Porém, isso é verdade, mas é só uma parte. Né? É lindo, tá? Ser tricampeão gaúcho. Porém, o Grêmio pode mais. O Grêmio deve mais. O Campeonato Brasileiro, depois de 24 anos, o Grêmio precisa estar agora definitivamente competindo no Brasileiro. Fala. Mas eu vou repetir para ti, se o Grêmio estiver bem na Copa do Brasil, ou na Libertadores, ou nos dois, ele abandona o Campeonato Brasileiro e joga os dois em nome de que faltam 2, 4, 6 jogos para ganhar o título. Fala, Guerrinha. Esse jogo de amanhã, como a grande maioria dos jogos, ele vai se decidir aonde? No meio do campo. Por isso que eu cheguei a cogitar que o Renato pudesse utilizar 3 volantes. Aonde é o setor mais forte do Flamengo? É o meio. O Flamengo tem Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, quer dizer, e chega mais o Bruno Henrique para ajudar. São, no mínimo, 5 jogadores, no mínimo. Com ainda, dependendo do andamento do jogo, a inclusão ou a chegada do Felipe Luiz, que se junta ali. Então seriam 5
até podendo ser 6 jogadores ali. O Grêmio precisa equilibrar numericamente esse setor, para não ser empurrado para trás. Também é verdade que o Flamengo, depois da volta do futebol, ainda não deslanchou. Mas também é verdade que o Grêmio está com um repertório menor do que tinha. Então o jogo de amanhã eu vejo da seguinte forma: é um jogo que dá para surpreender. Desde que tu consiga equilibrar as coisas no meio-campo, que é onde o Flamengo concentra a grande maioria dos seus jogadores. Se tu perder esse setor, tu vai correr atrás dos caras. Correndo atrás dos caras, daqui a pouco tu tem a chance de sofrer um gol e entrar em parafuso. Então, tu tem que equilibrar ali. Por isso que eu imaginei 3 volantes. Normalmente o Renato não faz isso, ele gosta de jogar com armador, ele mesmo já disse. E eu também acho que o Jean-Pierre é titular, mas eu vejo o jogo amanhã como um jogo atípico, um jogo diferente, um jogo que tu precisa, antes de mais nada, lembrar daquele Grenal que ele botou 3 volantes no Beira-Rio e foi perguntado por quê. Por 2 motivos, ele disse. Primeiro, que eu não tenho armador. Segundo, que o Internacional tem muita gente no meio-campo e eu tinha que equilibrar. Não sei, eu não descarto a possibilidade. Ele tem que buscar a opção de jovens, né, Leonardo? Porque o Flamengo toca muito a bola e correr atrás do Flamengo não é com o Thiago Neves. É melhor com o Isaac, por exemplo, né? Exato. É que o Grêmio, Pedro, o Grêmio tem um desafio nessa retomada, e principalmente a partir do começo do Brasileirão, de que é organizar a vida sem o Everton. Que quando o jogo ficava mais duro, mais trancado, mais encrespado, era bola no Everton e ele resolvia. Ou numa jogada individual, ou puxando a marcação, desmontando a marcação adversária. Sim, nos 2-0 do Grenal são 2 cruzamentos dele, né? Não, no primeiro gol ele tira 4 da área, no segundo ele tira 3. E aí abre um clarão dentro da área, né? Mas enfim, o Grêmio não tem mais esse jogador. Então o Renato está procurando alternativas que compensem isso. Vai ser difícil? Vai, é um novo momento. É jogo pro PP, porque é jogo que o Grêmio vai ter terreno, vai ter espaço, e o PP é um jogador que requer terreno, requer espaço. Isso. Talvez seja jogo pro Jean-Pierre, para a bola longa dele, para aquele passe dele mais em profundidade. Eu concordo com o Guerra na questão do meio-campo, o Flamengo é muito forte, mas eu acho que o Grêmio vai também, para se aproveitar que o Flamengo vai sair para o jogo, vai procurar o gol e vai deixar espaço. E aí o Grêmio tem o Alisson, o PP e tem o Jean-Pierre no meio para acioná-los. Bom, hoje tem o PSG, né? É a semana mais importante da vida do Neymar, que começou ontem, né? Porque o Neymar, se levar o PSG à final, primeiro que é a história do PSG. Ele foi contratado para isso, o PSG, que é um clube jovem, né? 1970, nunca conseguiu chegar à final da Champions. E se ele é campeão no próximo domingo, ele é o melhor do mundo. Pode anotar aí que ele vai ser, sim, bola de ouro depois de mais de 10 anos de hegemonia do Cristiano Ronaldo e do Messi, só interceptadas pelaquela bola de ouro do Modric, né, em 2018 com a Copa. Mas ele vai conseguir isso, e ele vai conseguir isso com tudo aquilo que a gente pedia dele, né? Não caindo em provocação, indo menos ao chão, suportando faltas em pé, até além da conta, porque batem no Neymar, que é uma festa, e os caras batem mesmo. E aí ele está apanhando meio quieto para justamente firmar essa ideia de que ele não é mais o Caicai. E voltando a ser um cara mais adulto. Ele está sendo mais notícia em campo do que fora de campo, que era tudo que a gente pedia nele. E mais ainda... Oi, diga, Pedro. Dá para entender, Diogo, pelo menos pelo que ele fez no jogo anterior, que ele nunca jogou tanto e esteve tão interessado, tão vivamente, olhando para uma situação como neste momento. Eu te confesso que eu estou surpreso com o Neymar. Eu sei que ele chegou na Copa do Mundo vindo de uma lesão de 3 meses e isso tirou muito do rendimento dele na Copa do Mundo. Isso é um problema. Tu imagina o jogador ficar 3 meses parado se recuperando de uma fratura no pé e aí daqui a pouco entra numa Copa do Mundo e os caras dando-lhe pau nele. Mas nesse momento ele não vem de nada, pelo contrário, ele vem de bons treinamentos e eu vejo ele interessado, rápido. Puxa, eu nunca vi o Neymar com tanta velocidade como eu vi no último jogo. E se o Mbappé... Ele fez chover, né? Ele fez tudo no último jogo. Ele não fez gol, né? Mas é como se tivesse feito. Ele deu 2 bolas embaixo do gol para os caras. Né? E o Mbappé joga hoje, Pedro, eu sei que o futebol... Começa, pelo menos. Acho que ele começa, né, Dudu? O futebol tá muito louco, né? Com esse negócio de não ter público. Fica muito equilibrado. A gente está vendo acontecer coisas aí que normalmente com público não acontece. Mas... eu penso que o PSG tem muito mais qualidade do que o Leipzig
E que se repetir a atuação que teve, ele vai chegar na final para decidir com o Bayern. Claro que aí o buraco é mais embaixo, né? Mas seria já um grande passo para o PSG ir para a final. Eu não me lembro. Acho que vai, né? Acho que vai dar PSG e Bayern, né? Qual foi a última vez que o PSG foi para a final? Eu não me lembro. Não tem final. Nunca foi? Não tem final. Para Champions ele nunca foi. Semifinal. Nunca foi. PSG tem uma semifinal na época que o Raí ainda jogava. Foi a única vez. Pois é, tu imagina? Não tem E final. dos 4, só o Bayern foi campeão, né? 5 vezes, se eu não me engano. Mas o Bayern, olha, se o Neymar conseguiu, porque o Bayern tá... Pô, ontem eu entrevistei, fiz a live com o Marcelo Beckler, que foi aquele jornalista que viralizou no mundo com uma opinião antes de Barcelona e né? Bayern. E ele conseguiu descrever o jogo com uma precisão antes, porque se esse comentário é depois, ele é perfeito. Mas aquele comentário foi antes. É uma coisa inacreditável. E quando ele descreve o Bayern, ele descreve aquele que disse que ia dar goleada pro Bayern? Isso, exatamente. Esse mesmo. Pô, o Bayern ia fazer gol de todo jeito, por baixo, Não, por ele cima, disse que em 25 minutos o jogo estaria decidido e ele achava que ia ser uma goleada pro Bayern. E exatamente, aos 25 minutos estava 3-1, tá acabado o jogo. E o legal é que quando ele teceu o meme, né, o vídeo extraído e mandado pela internet, ele veio falando assim, quando tu realmente estudou para a prova e os teus colegas idiotas ficam te tirando, né? Porque é um quadro... Estavam rindo, né? Isso, mas assim, daí quando ele fala defesa, isso, os outros 3 vídeos, os caras estão assim, vai te deitar, né? Não, até em defesa, porque ontem, entrevistando ele, aliás, quem quiser olhar a entrevista tá no meu canal no YouTube, escreve Marcelo Beckler, Duda Garbi, que vai sair. É um bate-papo de 40 minutos, é bem legal. Ele até defende os colegas, porque ele disse que os colegas foram xingados nas redes sociais. Xingados assim mesmo. Tipo assim, vocês estão rindo porque o cara trabalha sério, não sei o quê. E é um clima, são amigos. Aliás, ele namora uma das gurias que tá ali no vídeo, né? Porque eles têm um grau de amizade muito grande, são correspondentes. Mas enfim, eu nem ia entrar nesse mérito. Eu ia colocar... Não, a outra menina, a Clara. A outra, tá. A Tati é correspondente de Madrid, a Clara, que é namorada dele, é de Turim. Mas o que ele... Aliás, quando ele descreve o Bayern de Munique, ele descreve um time coletivo, com fome, um time que vai no Chelsea e goleia 2 vezes, a segunda vez quando não precisava golear. Ele vai no Barcelona, ele ignora o Barcelona. Então, se o Neymar, aí sim vai engrandecer ainda mais um possível título. Se ele passa do Bayern de Munique, depois do Bayern de Munique ter destruído o Chelsea 2 vezes e ter feito o que fez com o Barcelona, olha, aí o título do Neymar ele fica gigantesco. Mas ele não vai tocar 8 no Mônaco. Eu tenho uma curiosidade, Duda. Eu tenho uma curiosidade, Duda, que eu não vi, mas vou ver. No Lyon. Esse bate-papo teu com ele. O que ele fala agora dos próximos confrontos? Ele chegou a cogitar isso? Não, ele diz que o Bayern de Munique é extremamente favorito. Não tem nenhuma dúvida. Guerra, o bate-papo, vou te dizer, porque ele é muito legal, assim. Não é por causa de mim, de longe. Eu não tenho nada a ver com o bate-papo, é com ele a bronca. Não, claro. Esse é o repórter. Esse é o repórter que furou o mundo. Ele espantou o mundo ao confirmar a saída do Neymar do Barcelona para o PSG, ao cravar. É o mesmo cara. Ou seja, ele é um super entendido de Barcelona. É um cara especialista no clube, não é especialista em Neymar. Ele é especialista em Barcelona. Ele também é o cara que hoje está afirmando que o Messi pediu para ir embora do Barcelona. Pode ser que amanhã, ele até fala isso, não, mas pode ser que amanhã o Messi mude de ideia. Que o Barcelona o apresente um projeto como, por exemplo, a volta do Neymar, né? Porque eu acho que isso acalmaria o ânimo do Messi. Mas hoje, ele disse, hoje, dia 17, quando nós fizemos a entrevista, hoje o Messi quer ir embora. E não é só o Messi. É o Piqué, é o Vidal, mais pessoas querem ir embora. O Barcelona hoje está destruído internamente. Agora, como vai, né, montar esse quebra-cabeça de novo? Esse cara que, olha, tem uma credibilidade incrível, um foco e muitas informações, diz que não sabe como. Ainda sobre o Neymar, Pedro, assim, o Neymar do PSG é muito mais armador do que era no Barcelona. O Barcelona era bem mais atacante, o tridente e tal.
E esse Neymar, assim, mais centralizado, mais aqui para trás, abrindo espaço para os jogadores de lado de campo, ele oferece um universo legal para a seleção brasileira, né? Porque daqui a pouco o Brasil cria muito extremas, né? Ponteiros e tal. E aí o Neymar não está lá numa esquerda para ser o Neymar ou o Everton, ou o Rodrigo, ou o Vinícius Júnior, sei lá. Douglas Costa, exatamente. Quer dizer, ele vem aqui para dentro, ele vira o tal ritmista que o Tite tanto quis, né? E ele está sendo muito isso, né? Jogando bem numa faixa central. Pô, daqui a pouco tu é Neymar e Cebolinha, né? E não um ou outro. Abre um outro horizonte para a seleção brasileira. O problema é que jogando na ponta, o jogador que tem toda a capacidade do Neymar, tu fica limitado a sair para um lado só, porque o outro lado está fora do campo, né? Então, tu dando liberdade para que esse jogador, com todo o seu talento, exerça a sua atividade, tu estás criando duas alternativas, a direita e a esquerda, e também o chute de fora da área, que ele vem de frente, sei lá, eu acho muito melhor. E como o Brasil tem jogadores para jogar pelo lado esquerdo abertos ali, tu citaste 3 há pouco, qualquer um dos 3, o que tiver melhor, pode nos representar muito bem, é um avanço para essa seleção brasileira, que também está no manhaca, a seleção brasileira, que eu vou te dizer. Mas é natural, Pedro, vai ser natural que o Neymar migre para essa função de meio-campista. Até porque o Neymar já está chegando aos 28 anos, ele está atingindo o auge dele. Mas vai ser natural esse movimento dele de deixar de ser um jogador de extrema, de velocidade, de dinâmica, para ser um jogador que pense mais o jogo, que use a sua qualidade técnica. O PSG tem um grande trunfo hoje, que é o Mbappé, né? No jogo do final de semana, o Mbappé entrou machucado, entrou voltando de lesão, aliás. E mesmo assim ele fez a diferença, né? Então hoje com o Mbappé mais inteiro, o Neymar, e essa Liga dos Campeões, a tendência, porque o ano é tão atípico que a gente está tendo aqui o Leipzig e o Lyon na semifinal, mas a tendência é de que seja Paris e Bayern a disputa da final. E aí nós vamos ter a disputa também do melhor do mundo, que ou vai ser o Lewandowski, que o artilheiro do ano, mais de 50 gols, ou vai ser o Neymar, que está barbarizando e que finalmente virou o centro do PSG. Ele foi para o PSG para ser o cara, para levar o PSG para um outro patamar. E agora ele está conseguindo ser esse cara. Então, eu acho que a final vai definir também o melhor do ano. Hoje ele acordou e avisou nas redes sociais que o pai tá on, né? Esse futebol... O pai tá on. Ele tá que tá hoje. Tão maluco, que a gente fala muito no campeonato inglês, que realmente é um campeonato que chama atenção, né? A gente fala muito do campeonato espanhol, do Real Madrid, do Barcelona, e agora temos 2 alemães e 2 franceses brigando pelo título da Champions. Olha como o futebol tá louco, né? Nem inglês, nem espanhol. Então os caras estão fora, os caras que botam muita grana, não que não botem os franceses. Essa é a magia de um jogo só. Essa é a magia de um jogo só. E sem público ainda. Olha, eu não sei como é que a UEFA vai encarar essa Champions. É capaz de não, porque não tem tanto dinheiro na casa de um e na casa de outro. Agora, que ficou legal, que ficou apreensivo, inédito, tem suspense, ninguém sabe, o favorito... Porra, 2 favoritos caíram, cara. 2 favoritos caíram. Eu ainda sou a favor dos 2 jogos. E eu vou dizer uma outra coisa aqui, não vamos me internar, por favor. Mas que a ideia deu certo e ficou bom para resolver o problema, foi maravilhoso. Mas ficou bom diante das circunstâncias, né? Claro, exatamente. Depois volta ao normal, né? Isso sim. O que é, Guerrinha? Eu sei que a gente está no inverno e daqui a pouco pode um cara querer me botar o casacão e mandar me internar. Não, mas amanhã é 3 graus. Eu acho que eu não estou ainda nesse ponto. Amanhã é 13 graus, Guerrinha, tu não vai tentar te fazer sexo amanhã, que vai estar muito frio, não te mete, tu tá velhinho. Amanhã vamos botar cirola, né? Lógico, claro. Cirola. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que quem tem que parar para dar uma olhada no que está acontecendo é o Guardiola, hein? O Guardiola se deu muito bem com aquele Barcelona, que era imbatível. Depois ele não conseguiu mais chegar na final, hein? Ele tem que dar uma olhada no que está acontecendo com ele. Ele fez o ele completa 10 anos, do último título dele. Chegou Klopp, uma ideia ele trabalha em clube e ele trabalha em clube que gasta. Ele pede, os caras dão para ele e ele não ganha. Ele não ganha. Ganhou lá o inglês, tá? Tudo bem. Mas a Champions ele não ganha. A Champions não, porque é um torneio, né, Guerra? Aí chega no mata-mata. Ele tá num clube que não tem o peso... Sim, mas com o Barcelona ele ganhava, né? Mas ele, com aquele Barcelona do Messi voando, ele ganhava.
Sim, mas não é do Messi, tá. né? Com o Barcelona do Messi ele ganhava. A gente não vai contestar o Guardiola aqui, né? O Guardiola não, né? Não vou contestar, eu só acho que ele tem que parar, que faz muito tempo que ele não ganha. A fama está muito grande para quem não ganha. Esse é o problema. Eu não estou contestando, eu estou dizendo que ele está em baixa. E está em baixa. Tu vê que ele perdeu o campeonato inglês esse ano, agora o último, ele perdeu 2 meses antes da final. Ele perdeu agora a chance de ir para a final da Champions. Então ele tem que olhar o que está acontecendo com ele. Aqui é muito assim, entendeu? O Guardiola é o melhor do mundo, sim, mas quem é que ele treinava? Como é que ele ganhou a Champions? O Messi voando, o fulano tinindo. Bom, aí tudo bem, aí a chance de ganhar é enorme. E ele tem na mão um time que gasta um dinheirão. Um dinheirão ele tem. Um dinheirão. Tem que olhar assim. Como? Ele é intocável? Não, ele é perdedor. Atualmente ele é perdedor. Ele não é que nem o coitadinho do Budê. Não, ele perdeu a Copa da Inglaterra, a Premier League e a Champions. Ele não ganhou essas 3 competições que ele disputou. Não, faz tempo que não bota ele ganhou, mas ele ganhou a Premier League 2 vezes, batendo recorde de pontos. Buscando recorde de Léo, ninguém tá falando que ele é ruim, né, cara? No Bayern de Munique ele ganhou... que ele é ruim. Ele ganhou, não, parei, só um pouquinho, gente, aí a gente vai enlouquecer. Se a gente contestar o trabalho do Guardiola... Dá pra gente achar que ele não tá ganhando nada, não dá? Se tu não contestar o trabalho do Guardiola agora, tu não vai contestar mais. Se tu não contestar agora, tu não contesta mais. Não, mas é que a gente só vai contestar agora, nesse momento, futebol é o momento. Então nós temos que atirar foguete pro Argel. Mas é evidente que futebol é resultado. Futebol é resultado. Não, futebol não o Renato ganhou a Recopa. A Recopa Gaúcha, ele diz todo dia. Futebol é resultado. Futebol é resultado, sim. Futebol é resultado. E a evolução. Não, futebol é resultado. É resultado. O futebol não é Não, esse é outro problema. É outro problema lá atrás. Hoje ele está revolucionando para trás. Velho Sala. Não, é importante, não, é fundamental. É fundamental, Léo. Sem resultado, tu manda o treinador embora. Tu não manda o treinador embora por produtividade. Tu manda por resultado. 5 anos. Não, em qualquer lugar do mundo. Ainda bem que o Klopp trabalha no Liverpool. Manda ele perder para ver se ele não dança. Manda ele 5 anos sem ganhar. Manda ele passar. Ele vai ganhar no 5º ano. Eu vou te dar outro que ficou muito... Eu vou te dar outro. Eu vou te matar com as tuas próprias... Com a própria teoria. O Mourinho foi um baita ganhador. Quando começou a perder, perdeu o emprego. O Mourinho tem tantos títulos quanto eles. Quando começou a perder, bailou. Bailou. É que o futebol ele evolui. O Mourinho tem uma ideia de jogo que é uma ideia de tranca-rua, de se defender, que é o parque de bus, estacionar ônibus na frente da área. O futebol evoluiu, veio a escola do Guardiola, agora a gente está tendo uma outra transformação. E ele não ganhava assim, né? Ele não ganhava assim. Ganhava, mas o Mourinho não ganhava na década passada. Então tá bom. E o Mourinho por que ele foi considerado muito tempo? Por que ele foi considerado muito tempo um baita treinador? Porque a produção do time ou porque ganhava? O futebol evolui. E nesse momento... Não, por que ele foi? Tu não está me respondendo o que eu estou te perguntando. Deixa eu só te fazer essa pergunta, me responde. Ele manteve o trabalho dele, manteve sempre em alta na Europa, pelos resultados ou pela forma que o time dele jogava de tranca-rua? Porque ele tinha uma forma de jogar que naquela época os caras abraçavam. O futebol evoluiu, ele vai avançando, veio a escola do Guardiola, que é a escola cruyffista, impôs uma ideia que agora está sendo batida, está sendo combatida por uma ideia nova, que é a ideia do Klopp, tá? Que é uma escola nova, que é o que o cara do Bayern de Munique faz, tá? Que é um futebol que tem a bola, mas também é muito intenso. O futebol do Guardiola é um futebol de jogo posicionado, tá? De trabalhar mais a bola, dos jogadores respeitando seus posicionamentos. O Guardiola está se atualizando. Agora, a gente não pode considerar o Guardiola porque ele teve uma temporada ruim num clube que não tem um peso de... Não, ele não teve uma temporada ruim. O PSG é a mesma história. Demora para um clube ganhar estofo para disputar com clubes centenários como Real Madrid, como Barcelona. Olha, atenção, hein? Atenção aqui, ó. O Rodrigo... Tem um equívoco da tua parte, ele não tem uma temporada ruim, Léo. Ele tem vários anos sem ganhar a maior competição da Europa. E não vai pensar que é treinando o Napoli. Não vai pensando que é treinar o Sevilha. Não, é time de ponta que ele treina e que gasta muito. Então ele precisa rever o que ele está fazendo de errado, que ele não consegue mais ganhar.
O Rodrigo lá da Frigelar manda dizer o seguinte, Guerrinha, se tu ligar o aquecedor Els, tá? É aquele do cacete, É o cacete. Que tu tem lá na Frigelar, tu pode até fazer amor agora com 3 graus, Guerrinha. Vai lá na Frigelar hoje de tarde, na Pernambuco 2273 e compra o teu aquecedor Els, que é para ti poder fazer amor com tranquilidade, Guerrinha, para que as coisas possam acontecer naturalmente. Santaninha, o velho Sala, Santaninha, estão brigando, Se depender de fazer amor com ar-condicionado, o cara vai ficar com todos os ar-condicionados que ele tem lá. Aquecedor, Guerrinha, aquecedor Els. Saudade. Saudade cheio. Deu. Viu, Santaninha? Deu briga no Sala, viu? Pena que a gente não estava um perto do outro para nós nos agredirmos uns aos outros. É verdade. O Guerrinha enfia a mão na cara eu queria te agredir, Pedro Ernesto. O meu segundo é te agredir. Não, o Léo é meu amigo. Mas o Davi, o Léo é meu amigo. Vou deixar. Tu não me olha mais. Tu não me olha mais na cara. O Léo é meu amigo. Não, o Guerrinha, eu e Guerrinha, mais de 25 anos. Sabe que Mas eu tô quase pedindo pensão pro Guerrinha, mais de 25 Mas eu não anos sou. trabalhando com o Guerrinha. Tu não me olha mais. Tu não dirige mais a palavra a mim. Quem? Dependendo Tu não dirige mais a palavra de a como mim. tu te porta dentro. Dependendo como tu te porta dentro de uma casa, a pensão tá dada. É verdade. É verdade. Olha aqui, Guerrinha, ó. se a gente tivesse frente a frente, sabe como é que ia acabar isso? Qual? Eu te pagando uma rubiaça no bar. Brigas. Brasileira. Atracar beijo. Isso ia atracar beijo ali na escadaria. Estamos de volta com a Sala de Redação, são 2h04. A Vinícola Aurora, lembra, né? Ela é a vinícola mais premiada do Brasil. O Grupo IESA, agora tem a Expo IESA. São super condições para produtor rural e CNPJ. E descontos de até 27% na compra do seu carro no Grupo IESA. Veja só. Tá? A Ruder lembra, proteção e segurança há 48 anos. Facta, é dinheiro na mão para dar uma folga nas contas, ar-condicionado na Frigelar e também o aquecedor Els, que você pode comprar na Frigelar, porque o frio está chegando. Disse o Cleocum que vai fazer um frio de rachar. E ainda Zafari Bourbon e Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool e a praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Leonardo Oliveira, na tua ótica, o que nós podemos esperar do Inter amanhã sem Cudê e provavelmente com o Yuri Alberto comandando o ataque colorado? Acredito, Pedro, que alguns jogadores sejam preservados, né? Ele não preservou no final de semana, jogou na quinta. O Inter vem de 6 jogos em 17 dias. É muito jogo, num curto espaço, e ele pouco tem alternado os jogadores. Acredito que amanhã é possível que tenha alguma preservação. O Guerreiro, se não fosse a lesão, poderia ser um dos jogadores preservados, com 36 anos, mas talvez tenha algumas mudanças no Inter, sim. Porque o time, pelo menos na minha ótica, no segundo tempo o time sentiu, Pedro. Será? Ah, sim. Porque o que acontece, Pedro? Quando tu tem uma marcação muito avançada, muito alta, e o time começa a sentir, não é que os jogadores parem de correr, mas tu vai concedendo espaços, tu vai afrouxando essa marcação, tu vai deixando o adversário sair com a bola e jogar. E aquela tua ideia de marcar lá em cima, ela acaba voltando-se contra ti até, porque tu não consegue marcar lá em cima, também tu não tá lá atrás para fechar os espaços, tu fica num meio termo e acaba se fragilizando. O segundo tempo do Inter foi muito fraco, e mesmo com as trocas, ele não conseguiu manter um padrão. O desafio do Eduardo Cudê é fechar essa equação de um time intenso, de um time com dinâmica, mas num calendário brasileiro que é enlouquecedor, né? Tu falasse no Guerreiro, tá? O Guerreiro poderia ser poupado. Não vai ser porque, lamentavelmente, aconteceu essa lesão grave aí, ele está fora da competição. Mas quem? Poupar quem? Porque como é que eu vou te dizer? Os jogadores são jovens, né? O Bosquilha é jovem, o Galhardo é jovem, o Patrick talvez possa ter alguma dificuldade. O Lindoso, né? Saiu com algumas dores, né? No jogo de domingo. Aí entra o então, músculo, é um jogador como que diz o Guerrinha, seja preservado.
Não, o Musto tem que ser preservado. E aí entra o Musto. Mas o Lindoso é um cara que acusou já. O Musto vem de muitas atuações seguidas. Bem. Eu preservava o Musto até novembro agora. Entendeu? Para ele voltar bem lá em dezembro. Pro Natal, junto com o Papai Noel. Exato. Trazendo presente. Não, se não jogar o Lindoso, empurra o Zé Gabriel pro meio ali. Pois esse jogador é interessante. É volante de origem, né? É volante de origem. Esse jogador é interessante aí. Eu achei o Zé Gabriel, claro, eu acho que na linha sucessória tinha que ter jogado o Moledo, né? Eu não acho o Moledo tão deficiente assim como o zagueiro, construtor, enfim, na ideia do Eduardo Cudê, assim, acho que ele estava na frente do Zé Gabriel, sem dúvida. Mas ele não foi mal, o Zé Gabriel, não. Ele foi bem no jogo, teve aquele lance do pênalti, que é uma fatalidade. Não sei se ele foi empurrado ali, daí levantou a mão, ou mesmo assim... Foi bem no jogo, eu também achei. Foi puxado. Foi bem. De repente é um menino da base que não está acostumado a jogar com o VAR, ele levanta a mão, tá bem. Mas assim, ele foi bem no jogo, cara. Por baixo, antecipou, ele só tem uma coisa que eu acho que precisa ser repensado, a dupla de zaga, ele e o Cuesta. Eu não tenho nenhuma dúvida que a dupla de zaga que casa é um que engrossa e um que afina. E ele não é de engrossar, ele é de afinar como o Cuesta. Ele sai então eu penso que tem que ter um, entendeu? Um para engrossar. O que está acontecendo com o Inter, e esse é um ajuste... no ombro, né? Essa é a maior discussão atual do Internacional, Diogo, que é o seguinte. Tu tinhas uma dupla diária que era considerada uma das melhores do Brasil, que fez um sucesso enorme no ano passado, levou o Inter para a final de Copa do Brasil, enfim, uma dupla de zaga que, se sustentava bem. Em nome de um modelo, essa dupla de zaga foi desmanchada. E hoje, quando pergunto pro Cudê, como aconteceu na entrevista coletiva, por que entra tanta bola aérea, ele não deixa nem o cara terminar a pergunta, sabe como é que é? Ele larga na frente. Tá? Já se explicando. Então, essa é a grande questão. Em nome do modelo de jogo trazido pelo treinador, vale a pena ter outros jogadores que não o Moledo, com quem Vitor Cuesta fazia uma dupla diária admirável? É que eu acho que uma coisa depende da outra. Essa questão da bola aérea é algo importante que, taticamente, o Cudê tem que resolver. Porque como ele sempre sai jogando e projeta os dois laterais e bota o 7 no campo do adversário, se eventualmente ele perde a bola, e o Inter não tem tanta qualidade individual assim para acertar passe sempre, ele acaba errando o passe, embora termine o jogo com mais número de passe e tal. Mas aí quando vem o contra-ataque, os zagueiros eles são sempre pegos correndo de costas, na direção contrária do gol, né? E tem acontecido, o que é o Cuesta no lance lá com o Fluminense, né? Ele não está de frente para a jogada, ele está de costas e ele acaba trombando com o Evanilson. No Grenal aconteceu a mesma coisa. Então, às vezes, o Inter perde a bola ali, o time está projetado à frente e demora um pouco, se não consegue retomar imediatamente a bola, pega os zagueiros correndo de costa. E isso tem acontecido. A bola aérea, ela está entrando na área do Inter. Tem que ajustar. Essa questão de atacar com os laterais, isso também é um negócio assim que a gente precisa fazer algumas comparações. Por exemplo, o Grêmio jogou uma partida contra o Corinthians em que o lateral direito e o lateral esquerdo foram mais ou menos 58.215 vezes no fundo do campo. Verdade que não acertaram nenhum cruzamento, é verdade. Mas eles estavam sempre em condição ofensiva. Ou seja, não é só o modelo implantado pelo Cudê que leva os laterais a apoiar. Tem que apoiar e tem que, mais do que isso, tem que acertar os cruzamentos minimamente, que acerte um no jogo, já está resolvido o problema. O Diego Souza vai lá e faz o gol. Os laterais do Grêmio não acertam cruzamentos, que é mais ou menos o caso do Moisés. O Saravia está melhorando, se melhorar o Saravia já vai ser um acréscimo importante. A questão da marcação, e a gente se entra na bola aérea, né, e aí a discussão ela recrudesce porque tem esse debate em torno do Moledo, e pela entrevista de domingo, eu acho que o Moledo tão cedo, vai ser uma surpresa se o Moledo reaparecer brevemente, aí, no curto espaço de tempo em campo, porque pela entrevista de domingo o Moledo está fora. Mas essa questão da marcação da bola aérea, ela não é o erro da bola aérea, é a marcação lá na frente que precisa ser com pressão, com energia, fechando espaço, para que não pegue a zaga tão desprotegida assim. O Cuesta nunca foi um primor como zagueiro na bola aérea. O Cuesta é um zagueiro muito bom por baixo, rápido, desarma, mas na bola aérea ele nunca compensava, foi um cara, né? Privilegiado. Oi? O Moledo compensava. E o Inter tinha um modelo de jogo em que a zaga era muito exigida também, né? Chovia muito na área do Inter, porque o time marcava muito atrás. A questão toda é de mecânica de jogo. Quando encaixar essa mecânica,
aí eu acho que boa parte desse problema da bola aérea que vem entrando na área do Inter, ele se resolve. Aí tem também a questão individual, né, do jogador, dele saber se posicionar, dele ter imposição física, né, mas eu acho que se resolve boa parte com o ajuste da mecânica. Agora, qual é a diferença? Qual é a diferença do Inter que jogou contra o Santos eu tinha uma e contra o Fluminense? Curiosidade. Eu tinha uma curiosidade. Curiosidade? Acho que sumiu, Guerrinha. Sumiu. Enquanto isso, deixa eu dizer rápido aqui. Nós ficamos curiosos agora com o Guerrinha. Não, do meio para trás ou do meio para frente? Vai, Guerrinha, sumiu o som. Começa de novo, Guerrinha. Tá, é que a minha preocupação, a minha curiosidade, que todo mundo, não é vocês, todo mundo diz, o Inter teve mais posse de bola, e os números provam isso. Tá? A maioria dos jogos ele tem mais posse de bola. Mas aonde é o setor do campo que ele tem a maior posse de bola? Do meio para trás ou do meio para frente? Do meio para trás. No Grenal foi do meio para trás, contra o Santos foi do meio para frente. Ali o adversário, pela falta de velocidade do time do Internacional, deixa ele trocar a bola. Porque dá tempo de sobra para ele montar a sua defesa. O Inter não tem posse de bola do meio para frente. Do meio para frente são carregadores de bola. Todos eles. Edenilson, Bosquilha, o próprio Galhardo. Posse de bola é quando começa a tocar, tirar os caras do lugar. Isso o Inter não tem dentro do campo adversário. O Inter tem troca de passes na sua parte defensiva até o meio-campo, aonde o adversário concede a liberdade para isso. Então é muito relativo isso. O Inter ataca com 7. Não, o Inter chega com 7. O Inter não ataca com 7. Chega, porque não troca passe na frente. O Inter usa o lado do campo e levanta a bola, ou é um lançamento longo para tentar a entrada de surpresa do Edenilson, ou é uma parede do Guerreiro, troca de passes para penetrar. É muito raro quando isso acontece. O Guerrinha, eu acho que o meu áudio foi pro saco ali quando eu estava entrando numa vírgula tua, mas até foi melhor, porque daí tu explicou bem melhor. Eu acho que depende do jogo. Contra o Santos, eu acho que o Inter conseguiu ter posse de bola lá na frente. Contra a Católica também. Contra o Grenal, não. Contra o Grenal, o Grêmio adiantou a marcação e o Inter ficou lá, Musto, goleiro, lateral, enfim. Contra o Coritiba, por exemplo, foi quase o meio termo. Contra o Santos, a posse de bola, contra o Santos, a posse de bola foi absurda. Essa foi absurda. Essa foi a melhor. Não, mas eu digo que conseguiu trocar lá na frente, entendeu? O modelo às vezes consegue, mas às vezes não. Ser aquele. Às vezes não. Isso. Eu não sei se o Inter não teve maior posse de bola do que o Fluminense domingo. Mas daí o adversário tem que ser aquele sempre também, né? Mas se teve por quê? Porque trocou muita bola no seu próprio campo. O que eu noto é o seguinte, quando o adversário ter posse de bola para encurralar o adversário é dentro do campo dele. O que eu vejo, Guerrinha, é quando o adversário marca o Inter alto, tenta fazer isso, o Grêmio tentou fazer isso no Grenal, dificulta a saída de bola no Inter e meio que trava a ideia do modelo do Kudê. Né? Isso acontece. Ele vai ter que ir ajustando isso aí, porque tem jogos que ele consegue trocar passe lá na frente. Agora tem outros que definitivamente não consegue. Pois é, e o Atlético Mineiro está contratando o Sacha, né? Eu estou vendo aqui no Globo Esportes, 677 mil reais o Sacha tem para receber e quem vai pagar é o Atlético, porque o Santos não tem dinheiro. E o Atlético, que é líder do campeonato com 9 pontos, está com o Sacha, que com o Sampaoli no Santos fez um ano realmente espetacular, né? Então, bom, vamos lá. O Sacha conquistou o Sampaoli. E o Otero indo pro Corinthians, né? O Otero, né, o venezuelano, que o Sampaoli disse que o Sampaoli no domingo, ele foi muito franco, disse, o Otero, o Mailton, são jogadores que não entenderam o que eu quero. Eles não vão conseguir jogar e talvez tenham de esperar muito. E aí perguntaram do Casares, disse, esse vai jogar, mas não vai ser aqui. Aqui não. O Casares também está sendo que o Casares é... Agora o Casares para fazer uma festa ele é melhor que vocês todos, cara. Olha, em tempos de pandemia também não quer nem saber, ele quer festa. Pro Malenotti. E não tem dia da semana pro Casares, né? Todo dia é domingo, né? Todo dia é domingo, é verdade. Tem uma outra também que tá rolando, que o Reinier foi pro Borussia Dortmund. Isso. Que é um que agora, pelo jeito, vai ter chance de jogar, né? Porque o Real Madrid parece estar um pouquinho mais organizado que o Barcelona. Então,
Ele vai lá isso é uma prática, né? Organizado são uns caras lá de Caxias que fizeram uma festa com 500 pessoas no sábado passado. Eu vou repetir, 500 pessoas com o coronavírus pegando de tudo quanto é jeito. Festa online, o mais maluco disso, Pedro, o mais maluco disso é que eles achavam que ninguém ia descobrir. Reúne 500 pessoas, mas ninguém vai ficar sabendo. Exatamente. Tinha 498 que prometeram sigilo. 2 deram com a língua nos dentes. Segredo entre 2, só matando um. Vou mandar uma fotinho pelo grupo do WhatsApp, mas só entre nós. Sempre a mesma história. Pois é. Mas vamos lá. Não, só para completar, o Duda falou ali do Reinier, ele tá indo pro Borussia Dortmund por 2 anos, e o Real Madrid já fez isso com o Hakimi, lateral direito. Não, o próprio Casemiro, cara. O Casemiro foi pro Porto e voltou. E volta. Mas o Dortmund, Duda, ele faz isso porque o Dortmund, ele dá tempo pros caras jogarem. Ele bota os guris para jogar. O Sancho é o melhor exemplo, né? O Sancho saiu do City, não tinha espaço e hoje é um dos jogadores mais valiosos do mercado. Então tá. Vamos pro intervalo comercial. São 2h20. Esse é o Sala de Redação, sua última parte do Duda Garbi. O jogo de amanhã é revanche? Tem essa conotação ou é um jogo normal? Não é revanche. Não é revanche porque não vale uma final de Libertadores, né? Aquilo já passou, né? Infelizmente perdemos, foi bem feio, doeu, né? Mas não é agora que nós vamos... Porque se o Grêmio vence amanhã, não apaga aquilo lá, não vai me dar uma vaga a Libertadores, a final, não vai me deixar mais contente só por isso. O Grêmio tem que pensar amanhã que ele tem 3 pontos, que pode deixar o Flamengo numa situação ruim, né? Caso queira pensar como revanche, que pode deixar o Flamengo, que é um rival direto a um título. Eu coloco o Grêmio entre os postulantes, assim como o Flamengo, que aliás para mim segue sendo favorito, embora esteja lá embaixo na tabela, né? Então o Grêmio tem que ganhar amanhã porque precisa pontuar dentro do Brasileiro, porque deixou 2 pontos em casa quando erra um pênalti e vai ter que buscar esses pontos fora. Aliás, esse negócio de pênaltis do Grêmio merece uma avaliação mais profunda, né? Como o Grêmio erra pênalti? Como é que se resolve isso, hein, Diogo? Eu já não quero, desculpa, Diogo, eu já não acho que aquele pênalti no Ramiro no Mundial, eu já acho que ia ser pior se tivesse marcado. Que se o Grêmio perde aquele pênalti no Mundial, não é que é um filho. Eu ia pegar, sabe o Didi, quando pegava as mandíbulas e abria pra se ficar louco, assim. Porque, cara, o pênalti é uma coisa inacreditável. Assim, o Grêmio e pênalti, eles não conversam. Então, realmente, é algo a se pensar mesmo. O que tu faria, Diogo? Na questão do pênalti, eu acho interessante a ideia de definir um batedor. Eu acho interessante, assim como tem que ter um batedor de faltas. Também os jogadores hoje treinam menos cobrança de falta e até cobrança de pênalti, porque jogo atrás de jogo e os fisiologistas, a preparação física reduz um treinamento adicional para não ter sobrecarga, enfim, aquela história que a gente conhece. Mas os grandes batedores de pênalti e de faltas da história do futebol brasileiro, eles ficavam muito tempo treinando depois. O Zico dá vários depoimentos aí de treinar 50 cobranças de faltas depois do treino. Hoje é mais difícil de fazer isso. Mas eu gosto da ideia de ter um batedor de pênaltis e um batedor de falta, de média distância, mais de longe, mais de perto. Eu gosto dessa ideia. Acho que tinha que ser assim. Antes da quarentena, o Maicon estava batendo pênalti no Grêmio e estava batendo bem. O Maicon até passou a assumir essa função. E o Diego Souza, embora tenha errado no final de semana, é que é muito difícil, né? Bater pênalti no Cássio. Eu imagino que ele tem 1,96 m, né, uma envergadura, e ele esperou até o final, e isso desestabilizou. Mas eu acho que o Grêmio deveria definir primeiro, o Diego ou o Maicon, e aí uma escala de mais 2. Isso. Em campo, ou jogadores alternativas, né? Gastado. Essa história do pênalti tem também, né, Pedro? Que assim, os goleiros, eles cresceram muito, né? Hoje é uma barbada goleiro com mais de 1,90 m. Se ele acertar o canto e a bola não for bem à altura para baixo, a chance de defesa passou a ser muito grande. Não, a eficiência tem que ser muito maior. Se tu bota meia altura para cima, tu corre o risco de jogar fora. Não, e aquela ideia do goleiro, escolher um canto e a loteria,
Não é desde o advento Dida, não é isso, mas assim, hoje um goleiro pela envergadura, ele pode esperar o cara cobrar e ele cai para um canto, a mão dele vai lá na trave, mesmo reagindo depois da cobrança do batedor. Quer dizer, tem isso aí também na cobrança de pênalti, né? Claro. Não, e o crescimento dos goleiros, né? Seria acertar o canto. Eles têm tanta envergadura, não tem mais goleiro baixinho, né? Isso não existe mais, né? Não, o último goleiro baixinho... 80 hoje nem farda. O último goleiro baixinho que eu vi, baixinho até ali, né? Era o Marcelo Groy, mas era um monstro de goleiro, né? Não era baixo. O Marcelo Groy tem 1,85. E 87, isso aí. Né? 87. E a gente teve o Tafarel. O Tafarel tinha 1,84m, mas o Tafarel era monstro, né? O Tafarel era um Messi de luvas, né? Mas o André do Inter tinha 1,84m, eu me lembro que quando ele assumiu, houve até uma certa discussão, mas tem razão, o Diogo, o Pedro, você tem razão. Hoje um goleiro com menos de 1,90m já não é tão aceitável assim, né? Até porque essas gerações mais recentes são muito altas, né? A gente vê os adolescentes hoje, adolescente de 1,80m é barbada. Na minha que virou uma valência na base, né? O meu filho tá com meu filho tá com 1,85m. Aí os caras perguntaram, e aí, como é que ele é tão grande? É do pai, né? É a geração, Pedro. É a geração. É do pai. Faz um DNA aí. Não tem tem problema. Já baixou um pouco de altura também. Uma questão que é interessante. Não, eu conto uma história. Do Guerreiro. Opa. Não, essa lesão do Guerreiro, ela criou um Grenal interessante, né? Porque Grêmio e Inter estão no mercado atrás do mesmo jogador. O Grêmio e Inter estão da mesma posição. Centroavante. Que pode ser o mesmo, eventualmente. Pode ser o mesmo. Não tenha dúvida. Qual é a história que tu ia contar, Léo? Não, eu tava com o Ricardinho, logo que ele nasceu, ali na Praça da Enqual, passeando de carrinho, uma senhora chegou, é seu neto? A primeira mancada, né? Claro, era meu filho, ele nasceu, eu tinha 47 anos, já era velho, tá? Bom, segundo, mas ele não é parecido com o senhor. Aí eu respondi para ela, sou corno, minha senhora. Como o senhor é brincalhão. A gente não diz isso. Como assim? Diogo, a gente não diz isso. Se o teu filho não é parecido contigo, não fala, porque daqui a pouco pode ser problema. Mas ela achou que com 47 anos era avô. Como o senhor é brincalhão, seu Pedro? É o Santana pedindo pra rir nas fotos, né? Dá um sorriso, ele, né? Não é Santaninha, ele dizia, mas quer que eu rie ainda? O pai não é o que faz. É o que paga o colégio, claro. Paguei o pediatra. O pediatra dele era o Saul Berchevski. Muito bem, que beleza. Bom, eu sempre digo, Pedro, porque eu tenho a pele mais morena e meus filhos, dois são muito claros, né? Aí o pessoal brinca, eu digo, isso é legal, chega muito cabelo pra festa também. Do Dia dos Pais, chega lá em casa, então não tem problema. Enquanto for assim, tá bom. Lógico. E ô Pedro, a única prova que pode dar galho é nascer um filho teu e ele sair falando alemão. Espera aí um pouquinho. Tá errado. Eu aqui é o seguinte, né? As pessoas olham o Lito ali, né? E aí falam pra mim assim, mas ele tem a tua cara. Eu falo, mas nele ficou bem. É porque tu é feinho, né? Não, feinho não, tu é muito feio. É uma coisa pavorosa, mas enfim, é um artista do Rio Grande. Mas canto direitinho. Isso. Senhoras e senhores, o programa Sala de Redação está terminando, agradecendo a atenção de todos e vem aí